Acaba a obrigatoriedade do simulador para tirar a habilitação. Hábitos comuns podem trazer danos à saúde auditiva. Balé Bolshoi tem inscrição aberta até domingo. Casa dos Clássicos reúne músicas dos anos 60, 70 e 90 e mais. Cenários de práticas no serviço de humanização e acolhimento de pacientes é um dos temas do projeto Foco Acadêmico da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFMA. Esse é o assunto da entrevista de hoje. Agora, no Jornal da Manhã. O Ministério da Infraestrutura decidiu retirar a obrigatoriedade do uso de simuladores para a expedição da CNH. Além disso, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, diminuiu de 25 para 20 horas o número de aulas práticas para aqueles que pretendem tirar a carteira categoria B. O uso de simuladores é uma das etapas para quem quer tirar a carteira de habilitação. Porém, uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito tornou opcional o uso desse equipamento. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União no dia 17 de junho e estabelece que em 90 dias o uso do simulador será opcional. Outra mudança foi a redução das horas-aulas de práticas, de 25 para 20 horas, para quem optar pela categoria B. Um investimento muito alto que a gente fez, a gente como empresário, e da maneira que foi feito, entrando como obrigatoriedade e deixando agora facultativo, para a gente, como empresário, é uma perda muito grande. Mas como empreendedor e instrutor de didática, o aluno ainda vai me servir, mesmo ficando facultativo. Atualmente, com o uso do simulador, é possível aprender as técnicas do que fazer em vias urbanas. Ligar o veículo, trocar a marcha e o uso dos pedais são algumas das práticas que podem ser aprendidas. Eu avaliei como muito bom, porque para quem como eu não tem conhecimento em carros, ele passa muita informação para a gente quando a gente começar as aulas práticas no veículo de fato. Com a nova resolução, a expectativa é reduzir a burocracia no processo de formação de condutores. As autoescolas que mantiverem os simuladores serão inspecionadas pelo Departamento Nacional de Trânsito. Ainda estão abertas inscrições para a pré-seleção do Balé Bolshoi. Os interessados precisam preencher um formulário disponível no site da Escola de Teatro Bolshoi no Brasil e, em seguida, realizar o pagamento da taxa do valor de R$ 25. Se aprovado, o candidato terá a chance de se formar gratuitamente em uma das maiores escolas de balé do mundo. As inscrições seguem abertas até o próximo domingo. Um hábito cada vez mais comum, mas que pode trazer sérios problemas para a saúde: fones de ouvido. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo já têm algum tipo de deficiência auditiva. Quem nunca sentiu algum desconforto ou mesmo dor de cabeça depois de ficar exposto por bastante tempo a um som alto ou constante? No trânsito, quem sabe, com tantos ruídos em torno e com o próprio fone de ouvido. A doutora Cristiane Matos nos afirma que isso é mais comum do que imaginávamos. O uso do fone de ouvido está muito relacionado à perda, principalmente em sons altos, acima de 85 decibéis, e também relacionado principalmente a sons de altas frequências, instrumentos sonoros, tudo isso ele agride mais o ouvido do que o próprio som da voz humana. Mas o uso do fone de ouvido é algo quase indispensável para algumas pessoas, principalmente as que usam por conta da profissão. O fone de ouvido, sendo usado por muito tempo, ele dói, né? Ele dói muito. E causa um incômodo, né? Causa um incômodo para quando a gente vai usar por muito tempo. Já o headphone não, como ele fica já o headphone não, como ele fica na parte externa, né? Aqui na parte da orelha, já não machuca tanto. E é mais fácil de tirar, inclusive, né? O uso excessivo dos fones podem causar sérios problemas e um dos agravantes é o volume cada vez mais alto, principalmente se o uso é no trânsito com tantos ruídos ao redor. Eu geralmente uso fone de ouvido quando eu estou no trânsito,
porque eu gosto de abafar aquele som, os ruídos que tem ao nosso redor. E eu gosto de ficar ouvindo rádio também, então eu escuto bastante quando eu estou no trânsito. E eu geralmente sinto algumas dores quando eu passo muito tempo com fone, então eu tenho que revezar, ficar ouvindo, parar e aí depois de um tempo voltar a usar. E a gente vai cada vez mais aumentando o volume, achando que isso vai adiantar, mas só atrapalha, né? Todos os nossos entrevistados se queixaram de dores no ouvido e até de cabeça, por conta do uso excessivo dos fones, mas nenhum recorreu à automedicação ou a algum especialista. E a doutora Cristiane Matos alerta sobre isso. Então, as dores de ouvido, elas têm diversas causas. Vão desde uma inflamação, que é a otite, até outras coisas, como tensão muscular, alteração dentária, que reflete dentro do ouvido. Então, a melhor forma é não se automedicar. Procurar mesmo um profissional e fazer o tratamento adequado, evitar ter o diagnóstico para poder começar o tratamento, evitar o uso dos cotonetes, porque acaba que tem o risco de causar uma inflamação maior ou até mesmo perfurar a membrana do tímpano. Então, a melhor forma de tratamento é sempre não ter automedicação, procurar mesmo um profissional para fazer o diagnóstico correto e iniciar o tratamento. O projeto Foco Acadêmico, executado pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, PROAES, é um dos pilares do programa de permanência estudantil. E durante toda essa semana, exibimos uma série de reportagens e entrevistas sobre o assunto. Hoje, você conhece um pouco melhor o projeto Cenários de Práticas no Serviço de Humanização e Acolhimento de Pacientes. O debate sobre as dificuldades de aliar teoria e prática dentro da academia é um tema recorrente. O espaço da universidade pode, em alguns momentos, impedir a vivência prática dos estudantes. Pensando nisso, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFMA criou o projeto Foco Acadêmico. Visa dar oportunidade de vivências acadêmicas aos estudantes, né, por meio da participação de projetos de pesquisa, de extensão, de ensino e, ultimamente, projetos na área de desenvolvimento institucional, em que setores da universidade podem submeter projetos. Recriar situações práticas de como atender adequadamente um paciente. Esse é o objetivo do projeto Cenários de Prática sobre Humanização e Acolhimento de Pacientes em Serviço de Saúde. Houve uma mudança nas diretrizes e aí a gente está se adequando a essas mudanças, fazendo com que a metodologia, o processo de ensino-aprendizagem, ele seja mais uma metodologia ativa, né, em que os alunos sejam os protagonistas desse processo de ensino-aprendizagem. Esses alunos aqui fazem parte do projeto. Todos eles são estudantes da área da saúde, um ramo que necessita de estudos práticos. A gente recebeu um treinamento teórico que pôde colocar em prática e a gente realizou o nosso mini curso de humanização, que foi um evento inicialmente que era para ser pequeno, mas tomou grandes proporções e queremos multiplicar esse evento futuramente. E isso só somou na minha carreira tanto profissional quanto pessoal. E uma das fases do projeto foi justamente essa, oferecer um minicurso sobre humanização. A iniciativa ajuda não somente os estudantes e professores envolvidos, mas toda a comunidade. O projeto de ensino, na qual a gente faz parte, eles contribuem de maneira significativa para esse processo e tornar a gente mais humano, né? E tratar o paciente, trazer ele para junto de nós de maneira bem acolhida. E no próximo bloco, a gente continua falando sobre esse projeto com a professora Renata Monteiro. Daqui a pouquinho a gente volta já.